Peço logo desculpa de início que eu estou um pouco rouco. Eu vou beber água constantemente para evitar que não esclareça. Na verdade, o título oficial colocado na Constituição para o nosso bate-papo de hoje era do mineral ao mineral. Mas, no fundo, é o mesmo título que foi colocado nesse grupo de slides aí, a evolução, é o caminho de evolução da alma. E eu acho que esse título concentra mais, agrega mais valor do que o outro e gera menos dúvida. Então eu preferi apresentar com esse título em vez do outro. Né? A gente volta a essa imagem depois, então eu não vou comentar ela aqui. Eu vou fazer um caminho, na verdade, mais didático hoje. Né? Normalmente, nossos bate-papos aqui são realmente bate-papos. A gente conversa sobre temas e tira dúvidas, geralmente tem sido a nossa abordagem. Porém, hoje, eu optei por um caminho mais didático e de divulgação de certas ideias, de certos conceitos. Porque eu acredito que para entender bem esse tema, não pode se deixar de passar por algumas coisas. Então, como o tempo é curto, então eu preferi fazer uma abordagem didática mais segura. Okay? Então, antes de entrar verdadeiramente no tema, eu vou apresentar algumas pessoas, alguns teóricos, estudiosos, que tocaram nesse tema, tanto dentro do espiritismo como na ciência espiritualista. Para que isso? Para que vocês, se já não conhecem, conheçam essas pessoas e procurem de alguma forma ter contato com esse conteúdo através das obras dele. Isso aqui é só uma pincelada. Então, quem tiver interesse em aprofundar, de conhecer um pouco mais, eu vou mostrar quem é e qual o livro interessante para a gente buscar esse conhecimento. O primeiro de todos é Allan Kardec, que todo mundo conhece, essa figura ilustre. Eu tentei sempre para todos, em vez de buscar os desenhos que são muito populares, buscar as fotos, para que a gente chegue o mais próximo real possível da imagem da pessoa. Né? Esse é o caso de Kardec. A gente conhece mais os desenhos de Kardec do que as fotos dele. Então, essa já é uma foto trabalhada, porque a foto original tem um brilho muito grande, então essa foto já foi trabalhada, mas é uma foto realmente dele, não é um desenho. Normalmente a gente conhece ele a partir dessa imagem, ou dessa imagem colorida. Então eu fiz questão de trazer uma foto para a gente ver as verrugas de Kardec e assim sucessivamente. O codificador da doutrina, não precisa a gente estender muito sobre Kardec, mas sobre esse tema a gente vai encontrar referências. Não com esse título de evolução anímica, mas sobre o processo de evolução da matéria do espírito em basicamente 2 livros, que é o livro dos Espíritos e a Gênese. No livro dos Médios, vamos fazer algumas sinalizações a respeito do perispírito. Em Céu e Inferno, ele vai falar da questão da teologia católica. Então, de alguma forma, isso também é tocado nesses outros livros. Mas o foco maior é na Gênese e também toca em alguns pontos dos Espíritos. Então, para quem tiver interesse, pode consultar essas obras. Uma outra figura importante para o estudo do Espiritismo é Leon Denis. Ele é considerado um dos principais continuadores de Kardec. Né? E ele não tem nenhuma obra específica sobre o processo de evolução do Espírito. Ele toca nesse tema em várias obras. Mas eu acredito que reúne mais informações sobre o tema, justamente esse título aí, Evolução Anímica, ou desculpe, o Grande Enigma. Evolução Anímica de Dana. Então, quem também tiver interesse pode tanto conhecer um pouco mais da obra de Leon Denis, como também conhecer essa obra específica, que é o último livro que ele escreve. Um dos
livros mais conhecidos dele é Depois da Morte e O Problema do Ser, Destino da Dor, que são as duas obras mais conhecidas. Nos estudos mediúnicos, vocês vão ouvir muito falar no Invisível, que é um outro livro também bastante conhecido. Mas esse daí é um livro de um homem já com 81 anos, né? Já com um largo percurso, tanto etário como de experiência na doutrina espírita, nas doutrinas espiritualistas, porque ele também era maçom. Então é um livro bom de ler e um livro que sintetiza boa parte das ideias dele. Então eu acho que é um livro bacana para ler, independente até do tempo. A principal figura em relação ao tema que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje é Gabriel Delany, que também foi contemporâneo de Kardec, continuador dele, junto com o Denis. Ele é mais contemporâneo de Denis do que Kardec, mas os dois chegam a conhecer Kardec, ter contato com ele. E Delany escreveu vários livros sobre o espiritismo, dentre eles, no que toca o assunto de hoje, a Evolução Anímica, que é o título do nosso trabalho aqui hoje. Mas ele tem outro livro muito interessante, que é Alma Mortal, que também vai falar de algumas coisas do que a gente vai tocar. Inclusive, tem livros de Delany que ainda não foram traduzidos para o português. Um dos livros que eu considero dele mais importantes de mediunidade, que foi traduzido bem recentemente, em 2009. E tem outros estudos que ainda não foram traduzidos, do francês para o português. Então, não sei nem me explicar bem porquê, porque todas as obras em português foram publicadas pela Federação Brasileira, né? Federação Espírita. Eu não sei porque eles selecionaram determinados títulos e não outros, sendo que alguns títulos e estudos mais profundos sobre a mediunidade não foram publicados. Então, eu não saberia dizer porquê, mas isso aconteceu. Outra pessoa importante para a temática geral que a gente vai tratar é Camille Flammarion, que foi contemporâneo de Kardec. Inclusive, o discurso no velório de Kardec foi feito por ele, né? Que quem tiver interesse de ler esse texto está em obras póstumas. Esse texto ele lê em Kardec. E o livro que a gente coloca relacionado a esse tema é esse Deus na Natureza, que na verdade é um livro que a gente considera como espírita, mas no caso de Camille Flammarion, ele é um astrônomo que entra em divergência com a astronomia do seu tempo, né, os astrônomos do seu tempo, por acreditar em certas ideias que a maioria dos outros colegas não acreditavam, e a partir disso ele começa a publicar uma série de livros no campo e na área de trabalho dele, mas tocando nessa temática espírita e nos fundamentos espíritas que ele acreditava. Então é interessante observar isso, porque ele não deixa de publicar nada dele, agora passa a publicar de uma outra forma, a partir de uma outra concepção. Isso é bastante interessante. Ele é bastante conhecido na França, principalmente no meio acadêmico de astronomia, né? Porque ele foi um intelectual que divulgou e popularizou a astronomia. Ele criou centros de astronomia amadora, estimulou que as pessoas pudessem observar o céu, né, que não é uma coisa só de cientistas, que os amadores também poderiam fazer. Então, ele escreveu manuais de astronomia para a população, divulgando questão, e acabou se tornando uma figura popular. Uma outra figura interessante, que não é espírita, né, que é Pedro Valde, a gente podia enquadrar ele como espiritualista, ou um espiritualista pós-católico, se a gente quiser inventar algum tipo de expressão, porque ele passou boa parte da vida dele como católico. A família dele é uma das famílias mais importantes da Itália, no que tange
a sustentação das redes sociais da Igreja Católica. E ele escolhe não ser católico, não seguir a direção da família, sai da Itália e passa a estudar e estruturar outras ideias. Né? E ele vem para o Brasil, passa a morar no Brasil e passa as últimas décadas da sua vida aqui no Brasil. 2 livros que tocam diretamente nesse assunto, que a gente vai falar aqui, é Deus e o Universo e A Grande Síntese. A Grande Síntese é um livro bastante difícil de ler. Né? É um livro com uma redação tanto quanto complicada. Né? São 2 livros que não são psicografados, mas ele identifica que ele foi o tempo todo inspirado por um espírito chamado Sua Voz. Então, isso dá ao livro um tom narrativo pesado e estranho, incomum para a nossa leitura de tanto livros acadêmicos como de literatura. Então, é um livro bem estranho para ler, mas é acessível de qualquer forma. O último teórico que a gente apresenta, que também não é espírita, ele é teósofo, né? Ele é indiano, ele é um químico indiano, toda a formação acadêmica dele é de químico, mas ele, a partir de um momento da sua vida, ele se coloca dentro da teosofia. Que, não sei se vocês sabem, a teosofia tem uma grande sede na Índia. Né? A teosofia tenta fazer essa conexão entre saberes ocidentais e saberes orientais. E ele publicou esse livro, né, O Homem, Deus e o Universo. Ele já faleceu já há algum tempo, 78, mas é considerado um dos grandes teóricos da teosofia. Fora os clássicos que já se conhecem como Bedmith, Anderson, Major Pauer, que são outros teóricos da teosofia bastante conhecidos. Ele é pouco conhecido aqui no Brasil, mas ele tem uma literatura expressiva. Esse é o primeiro livro que eu tenho conhecimento publicado dele no Brasil. Então é um livro interessante para se ver que, na verdade, principalmente esses 2 últimos que eu coloquei, que não são espíritas, são espiritualistas. O Pedro Baldi se comunica muito melhor com os espíritas do que o Equibal, mas para a gente perceber que, na verdade, esse conhecimento não está muito distante. Né? Eles já estão falando a mesma coisa a partir de métodos diferentes, de maneiras de se expressar diferentes, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. Sim, por último, esse livro é Revolução em 2 Mundos.